Salve, salve, galerinha! Bom, como tá na moda fazer vídeo enquanto dirige e eu sou um cara modinha, eu resolvi fazer um vídeo para vocês, obviamente que dando aí alguma dica referente a algum tema. Cheguei a essa conclusão porque eu acabo perdendo, inclusive, grande parte da minha vida, o que me chateia muito por isso, na estrada. Mas, se eu posso aproveitar esse tempo, por que não aproveitar com uma boa dica para vocês? Então não se esqueça, sim, eu sou um cara modinha e tá na moda. Então por isso que eu vou aproveitar essa dica aí de alguns amigos pra gente aproveitar o tempo, beleza? Bom, o que eu vou falar agora para vocês? É um tema relacionado à política. Sempre uma prova de atualidades, ela vai se preocupar com a questão política de uma maneira totalmente imparcial e descritiva. Não faz muito sentido a cobrança aí enviesada por alguma defesa partidária ou algo do tipo, né? Então sempre vai aparecer algum conceito, algum fato, algo que seja totalmente descritivo e imparcial, para a banca não se comprometer, certo? Isso não quer dizer que o examinador não tenha suas concepções partidárias, obviamente que ele tem, mas ele não vai extrapolar isso num exercício, em uma prova. Então, o que poderia ser cobrado aí nas próximas provas, se a gente pensar no panorama político? Muito provavelmente pode ser que tenha algo relacionado ao que muito se fala sobre um provável impeachment da presidente Dilma Rousseff. Aí sim eu tenho um assunto, uma temática completamente descritiva. Obviamente que a gente tem que entender as motivações que levariam a esse impeachment, né? Esse impedimento dela no controle do executivo, mas eu tenho procedimentos constitucionais, ou seja, o que a Constituição, acabei de passar por um radar aqui, o que a Constituição brasileira disserta sobre o tema. Então, primeiro, o impeachment seria um impedimento. O impeachment vale para qualquer cargo político? Não, aí já está um grande equívoco que a banca pode cobrar. O impeachment, ele vale para o executivo, então presidente, governadores e prefeitos, e esses podem sofrer esse impedimento do exercício de suas funções. Por que acontece esse impedimento? Por alguma irregularidade. Aí existem possibilidades variadas, né? Então o indivíduo ele deixa de exercer a sua função por algum escândalo, algo relacionado à corrupção, como aconteceu no caso do Fernando Collor em 92. Então, sempre esse impedimento ele tem um respaldo de alguma ação ilegal, ilícita, algo incorreto. Quem que pode solicitar um impeachment? Vamos falar agora especificamente da presidente. Quem que pode solicitar um impeachment? Qualquer indivíduo, qualquer habitante do país. Então eu posso solicitar o impeachment, obviamente, se eu tiver essas justificativas e as prováveis causas para isso. Porém, eu posso levantar a possibilidade de um impeachment, só que quem entra com essa representação no Congresso, inicialmente na Câmara dos Deputados, é o presidente da Câmara dos Deputados. Então ele decide se vai levar adiante ou não. Hoje, o atual presidente da Câmara dos Deputados é o Eduardo Cunha, do PMDB. Então, se a gente tivesse aí uma possibilidade de levar à frente, quem tomaria essa decisão era o presidente Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Bom, ele acatou essa ideia, achou viável, vai levar para discussão na Câmara dos Deputados. O que tem que acontecer?
2/3 dos deputados, eles devem estar de acordo para o andamento do impeachment. Então, se 2/3 votarem favoráveis ao impeachment, hoje a gente tem 513 deputados, 2/3 aí são 342, eu fiz essa conta antes, lógico, porque matemática não é o meu forte. Então, aí sim o processo caminha, o processo de impeachment ele segue adiante. Passou da Câmara dos Deputados, vai para onde? Vai para o Senado. No Senado eu tenho a mesma necessidade de 2/3 dos senadores, 2/3 dos 81 senadores que nós temos hoje, seriam 54. Então eles também têm que votar pelo processo do impeachment, levar adiante o processo do impeachment. Aí sim eu tenho a instauração de uma CPI, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar, né, colher provas e analisar o caso aí numa situação mais macro. Quando chega no Senado, o Senado tem 180 dias para analisar esse processo, né, analisar essa situação. Durante esses 180 dias, a presidente ela já é afastada e aí a gente segue uma hierarquia constitucional. Essa hierarquia coloca o vice-presidente, no caso hoje o Michel Temer, também do PMDB. Caso o vice-presidente não possa assumir por alguma irregularidade, alguma ação aí também ilícita, na hierarquia constitucional eu tenho o presidente da Câmara dos Deputados. Caso o presidente da Câmara dos Deputados não possa assumir, aí eu tenho o presidente do Senado, que hoje é o Renan Calheiros. E professor, e se o presidente do Senado não puder assumir também por alguma irregularidade? Aí eu tenho o presidente do STF, que hoje é o Ricardo Lewandowski. Então essa é a disposição hierárquica proposta pela Constituição. Tem muita gente falando várias abobrinhas aí com relação à possibilidade de uma nova eleição. Então se a gente pegar lá o artigo 80, o artigo 79 e o artigo 80 da Constituição, se eu não me engano, lá a disposição discorre sobre quando eu terei uma nova eleição direta, a população indo às urnas. Se o processo de impeachment constatado levar o presidente ao impedimento do exercício de sua função, e se isso acontecer antes da metade do mandato, então nos 2 primeiros anos. Aconteceu nos 2 primeiros anos, eu tenho uma eleição direta, certo? Aí novamente eu tenho a população indo às urnas para fazer a votação. Inclusive é nessa hipótese que o candidato Aécio Neves ele pode se reeleger, né? Pode se reeleger não, pode se recandidatar e ser eleito. Ah, professor, e quando a eleição é indireta? Se acontecer o processo de impeachment for constatado depois, já tiver passado da metade do mandato, então no 3º ou no 4º ano, aí a eleição é indireta, ou seja, quem vota é o Congresso Nacional. Então aqueles que nós escolhemos para nos representar, eles é que vão escolher quem será o presidente. Até quando esse presidente eleito ficaria? Mais 4 anos? Não, ele fica até o fim do mandato do antigo presidente que sofreu impeachment, certo? Então também tem essa informação que é importante. Beleza, aconteceu o impeachment da presidente Dilma, o que acontece com ela? Ela fica 8 anos suspensa, né? Não pode participar do panorama político, não pode se candidatar, mas depois desses 8 anos aí ela pode novamente restabelecer aí a sua participação política. Então, obviamente que para facilitar a nossa compreensão, eu vou citar o caso do Fernando Collor, que ficou aí, sofreu o processo de impeachment, ficou 8 anos impossibilitado, né, de exercer o seu direito político, a sua candidatura,
voltou depois desse período. A população brasileira com cabeça de ervilha, em sua maioria, não vocês que estão assistindo esse vídeo, porque vocês estão buscando informações, esqueceu o que tinha acontecido e ele foi eleito senador, certo? Agora, se a gente pensar num panorama mais macro, o caso de corrupção em torno da Petrobras, o que levanta a possibilidade sobre o impeachment da Dilma, em valores ele é bem maior do que aconteceu com o Collor, certo? Foi uma coisa em valores bem mais reduzida. Galera, espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo. Vamos esclarecer esses fatos, porque é muita asneira que a gente tem acompanhado aí nas redes sociais. Beleza? Tamo junto, vamos gabaritar atualidades independentemente da prova. Beijos!